Você já parou para pensar por que agimos de determinada maneira em sociedade? Por que seguimos regras, nos adaptamos a grupos ou até mesmo mudamos nossos comportamentos quando estamos em certos ambientes? E mais, como esses comportamentos são moldados e influenciados por tudo que nos cerca? Esse é o podcast Aqueronta Psicologia. No episódio de hoje, vamos mergulhar em uma discussão sobre o behaviorismo e suas influências na psicologia social, dialogando como o comportamento humano é construído, modelado e reforçado em contextos sociais. No episódio de hoje, vamos mergulhar em uma discussão sobre o behaviorismo e suas influências na psicologia social, discutindo como o comportamento humano é construído, modelado e reforçado em contextos sociais. Vamos refletir sobre como aprendemos com o outro, como os reforços e punições direcionam nossas ações e de que forma nossas crenças sobre nossas próprias capacidades moldam quem somos. E para ir além, vamos discutir como o behaviorismo pode dialogar com outras linhas de trabalho dentro da psicologia, como a psicologia comunitária, em uma busca por práticas de intervenção mais inclusivas e transformadoras. Ao final deste episódio, você terá uma compreensão mais profunda de como o comportamento humano é moldado por influências sociais e ambientais e como esses conhecimentos podem ser aplicados para promover mudanças positivas em comunidades e grupos. Porque compreender o comportamento humano é também compreender as bases que sustentam a sociedade em que vivemos. Meu nome é Lídia Brelas, sou graduada e mestre em psicologia e quero te convidar para navegar pelos afluentes dessas áreas de estudo que pode ser tão vasta. Meu nome é Lídia Brelas, sou graduada e mestre em psicologia e quero te convidar para navegar pelos afluentes dessa área de estudo que pode ser tão vasta. Para começar, é importante a gente entender o que é o behaviorismo. O behaviorismo é uma abordagem psicológica que se dedica ao estudo do comportamento observável e mensurável, com foco nas interações entre o indivíduo e o ambiente. Sua premissa central é que todo comportamento é aprendido e moldado por meio de experiências, reforços e punições. Essa perspectiva defende que não há comportamento isolado do contexto em que ele ocorre e que, por isso, compreender as contingências que mantêm e regulam comportamentos é essencial para promover mudanças. John Watson, considerado um dos precursores dessa abordagem, enfatiza que a psicologia deveria se afastar de conceitos subjetivos como pensamentos e emoções, focando exclusivamente no que pode ser observado e mensurado. Para ele, o comportamento humano era resultado direto de estímulos ambientais e poderia ser moldado por meio de experiências de aprendizagem. Posteriormente, Skinner ampliou essa visão ao desenvolver o conceito de condicionamento operante, defendendo que o comportamento é influenciado por suas consequências. Segundo Skinner, quando um comportamento é seguido de uma consequência positiva, sua probabilidade de repetição aumenta. Por outro lado, consequências negativas tendem a reduzir a frequência de determinado comportamento. Contudo, mais do que entender o comportamento como resposta a estímulos imediatos, Skinner propôs que o comportamento humano está sujeito a um conjunto de contingências complexas, onde reforços e punições variam de acordo com os contextos culturais, sociais e históricos. Por exemplo, uma criança que é reforçada por bom desempenho escolar dentro de um contexto familiar que valoriza a educação, provavelmente manterá esse comportamento. Mas e se essa mesma criança estiver em um ambiente onde não há reforço para estudo? O comportamento se mantém? Esse questionamento nos faz refletir sobre o impacto das diferentes realidades na formação do comportamento humano. Em um mundo marcado por interações sociais complexas, compreender o behaviorismo é compreender como normas, regras e expectativas moldam o comportamento humano. Não se trata apenas de uma perspectiva individual, mas também social e cultural.
E é justamente nessa interseção entre o indivíduo e o coletivo que se desdobra a discussão sobre aprendizagem social. Afinal, se o comportamento é moldado pelo ambiente, como aprendemos a observar e interagir com os outros? É o que a gente vai discutir no próximo bloco. A aprendizagem social e o comportamento observável. A teoria da aprendizagem social de Albert Bandura ampliou a compreensão sobre como adquirimos novos comportamentos. Bandura destacou que, além dos reforços diretos, as pessoas também aprendem observando o comportamento de outros e as consequências que esses comportamentos geram. Esse processo é chamado de aprendizagem vicariante. O experimento clássico de Bandura, conhecido como experimento do boneco bobo, demonstrou isso de forma impactante. Crianças que observaram adultos agredindo um boneco inflável reproduziram o comportamento agressivo quando tiveram a oportunidade. O mais interessante foi perceber que as crianças estavam mais propensas a imitar o comportamento quando observaram que o adulto havia sido recompensado por sua agressividade. Esse estudo evidenciou que a aprendizagem não exige experiência direta. Observar o outro já é suficiente para moldar condutas. No contexto atual, vemos isso acontecer de forma intensa nas redes sociais. Influenciadores digitais, por exemplo, modelam comportamentos de consumo, hábitos alimentares e até atitudes sociais. O problema é: que tipo de comportamentos estão sendo reforçados? Quando padrões estéticos inatingíveis ou estilos de vida idealizados são expostos repetidamente, eles moldam o comportamento coletivo, gerando expectativas e normas sociais que impactam a autoestima e o bem-estar emocional de muitos indivíduos. Isso mostra que a aprendizagem social não é neutra. Ela carrega valores culturais, reproduz discursos e molda formas de interação social. Se modelos positivos podem promover solidariedade e empatia, modelos negativos podem reforçar preconceitos e práticas excludentes. Por isso, é importante pensar criticamente sobre quais modelos estamos escolhendo para aprender e reproduzir. Afinal, se aprendemos tanto observando os outros, quais são os riscos quando o comportamento observado reforça práticas prejudiciais? Isso nos leva a um outro ponto fundamental: como o reforço e a punição atuam de maneira direta na modelagem do comportamento. Como a sociedade regula o que é reforçado e o que é punido? Esse vai ser o tema do próximo bloco. Condicionamento e reforço no contexto social. O condicionamento é uma das bases centrais do behaviorismo para explicar como os comportamentos humanos são adquiridos e mantidos. Há duas formas principais de condicionamento: o clássico, proposto por Ivan Pavlov, e o operante, desenvolvido pelo Skinner. O condicionamento clássico ocorre quando um estímulo neutro passa a desencadear uma resposta automática após ser repetidamente associado a um estímulo que naturalmente produz essa resposta. Pavlov demonstrou isso ao fazer cães associarem o som de uma campainha à oferta de comida, de modo que, com o tempo, o som sozinho era suficiente para provocar salivação. Esse processo é fundamental para entender como comportamentos reflexos se desenvolvem, mas, em contextos sociais, ele também explica reações emocionais. Por exemplo, uma pessoa que sofre discriminação repetida em determinados ambientes pode, com o tempo, desenvolver uma resposta de ansiedade apenas ao se aproximar desses lugares. Já o condicionamento operante envolve a relação entre comportamentos voluntários e suas consequências. Skinner demonstrou que um comportamento tende a se repetir se for seguido por reforços e tende a ser extinto se for seguido por punições. Reforços podem ser positivos, a introdução de um estímulo agradável, ou negativos, a remoção de um estímulo desagradável.
As punições, por sua vez, visam reduzir comportamentos e podem ser positivas, a introdução de um estímulo aversivo, ou negativas, a remoção de algo agradável. Em contextos sociais, o reforço e a punição estão em toda parte. Em escolas, por exemplo, o reforço positivo ocorre quando um aluno recebe elogios por um desempenho. O reforço negativo pode se dar quando um aluno é liberado de uma tarefa após apresentar bom comportamento. Por outro lado, uma punição negativa pode ocorrer quando o aluno perde o direito a atividades recreativas por má conduta, enquanto uma punição positiva se configura quando ele recebe uma advertência formal. Mas há problemáticas importantes nesse processo. Se o reforço é aplicado de forma indiscriminada, pode incentivar comportamentos superficiais ou até dependentes de aprovação externa. Da mesma forma, o uso excessivo de punição pode gerar sentimentos de vergonha ou resistência, ao invés de promover o aprendizado. Em ambientes corporativos, por exemplo, bônus financeiro, reforço positivo, podem aumentar a produtividade, mas, se aplicados apenas para resultados imediatos, podem desencorajar a inovação ou a cooperação a longo prazo. Outro aspecto crucial é como a cultura influencia o que é considerado reforço ou punição. Um comportamento reforçado em uma cultura pode ser punido em outra. Isso é visível em ambientes multiculturais, onde as normas de reforço variam e, se mal interpretadas, podem gerar conflitos ou exclusão. Por isso, a reflexão sobre o uso ético e eficaz dos reforços e punições é fundamental. Como estamos utilizando essas estratégias em nossas instituições? Estamos reforçando comportamentos que promovem inclusão, respeito e desenvolvimento, ou estamos, inadvertidamente, perpetuando práticas excludentes e injustas? Compreender as dinâmicas de reforço e punição é essencial para criar ambientes sociais mais justos e saudáveis. E se a sociedade molda os comportamentos por meio dessas estratégias, o que dizer do papel do controle social e da nossa crença sobre nossas próprias capacidades? No próximo bloco, vamos discutir como a modelagem de comportamento, o controle social e o conceito de autoeficácia se interrelacionam. Modelagem de comportamento, controle social e autoeficácia. A modelagem de comportamento é um processo essencial no qual um comportamento complexo é aprendido por meio de reforços sucessivos. Imagine ensinar uma criança a amarrar o cadarço. Primeiro ela aprende a dar o laço, depois a cruzar as pontas e, por fim, a finalizar o nó. Cada pequena conquista é reforçada, aproximando o comportamento desejado de forma gradual. Esse método não apenas facilita o aprendizado, mas também garante que o comportamento seja adquirido de maneira consistente e eficaz. No entanto, em um contexto social mais amplo, não aprendemos comportamentos de forma isolada. Eles são regulados e moldados por normas e expectativas do grupo, o que nos leva ao conceito de controle social. O controle social se manifesta nas regras, leis, expectativas culturais e nas pressões implícitas que direcionam nossos comportamentos. Ele é o mecanismo pelo qual a sociedade busca garantir que comportamentos sejam adequados e conformes às normas coletivas. Isso pode ocorrer de forma explícita, como quando seguimos regras institucionais, ou implícitas, como quando ajustamos nossos comportamentos para evitar críticas ou rejeições sociais. E aqui surge uma questão importante. Como esse controle social influencia a nossa percepção sobre nós mesmos? É nesse ponto que o conceito de autoeficácia se torna fundamental. Proposto por Bandura, a autoeficácia se refere à crença que o indivíduo tem sobre sua capacidade de realizar tarefas e alcançar objetivos. Pessoas com alta autoeficácia tendem a se sentir mais confiantes para enfrentar desafios, persistir diante de obstáculos e buscar estratégias para superar dificuldades.
Mas como esses conceitos se conectam na prática? Vamos imaginar o ambiente escolar. Um estudante pode ser modelado para apresentar comportamento de liderança através de reforços sucessivos, como receber elogios por assumir responsabilidade em sala. Esse comportamento, ao se alinhar às normas do grupo, passa a ser reforçado pelo próprio controle social, como o reconhecimento dos colegas. Esse ciclo contribui para o fortalecimento de sua autoeficácia, levando-o a engajar em novas oportunidades de liderança. Porém, há problemáticas importantes a considerar. Se o controle social for pautado em normas rígidas ou discriminatórias, ele pode limitar a modelagem de comportamentos positivos, enfraquecendo a autoeficácia. Por exemplo, em um ambiente que desencoraja opiniões divergentes, as pessoas podem se sentir menos capazes de expressar ideias novas, inibindo seu crescimento e autonomia. Assim, é fundamental refletir sobre como modelamos comportamentos em nossos grupos e instituições, questionando se o controle social que exercemos favorece o desenvolvimento de uma autoeficácia positiva. Ambientes que valorizam o reforço de conquistas, permitem a expressão de ideias e reconhecem o esforço são mais propícios para a construção de indivíduos mais seguros e proativos. Compreender essa articulação entre modelagem, controle social e autoeficácia é essencial para criar intervenções sociais mais justas e eficazes. Afinal, um comportamento modelado com reforços adequados, validado por um controle social inclusivo e sustentado por uma autoeficácia fortalecida, tem maior chance de contribuir para o bem-estar individual e coletivo. E ao pensar em comportamento e intervenções sociais, surge um questionamento. Como o behaviorismo pode dialogar com linhas e perspectivas mais voltadas à transformação social, como é o caso da psicologia comunitária? Essa discussão vai ser fomentada no próximo bloco. Diálogo entre behaviorismo e psicologia comunitária. Ao discutir a relação entre behaviorismo e psicologia comunitária, é fundamental reconhecer que, embora ambas as abordagens estejam voltadas para compreender e intervir sobre o comportamento humano, seus pontos de partida e métodos frequentemente divergem. Enquanto o behaviorismo concentra-se em intervenções baseadas em análise de contingências e reforços observáveis, a psicologia comunitária está ancorada em processos de transformação social, valorizando a participação ativa das comunidades e o enfrentamento das causas estruturais das desigualdades. No entanto, há pontos de convergência significativos. Ambas as abordagens reconhecem a importância das intervenções colaborativas. O behaviorismo, quando aplicado em contextos comunitários, pode se beneficiar de estratégias que envolvam diretamente os membros das comunidades na identificação de problemas e na construção de soluções. Isso ressoa com o princípio da psicologia comunitária, de que as ações mais eficazes são aquelas que partem da escuta e da co-construção com os sujeitos envolvidos. Assim, o comportamento modelado com a participação ativa dos indivíduos tem maior chance de gerar mudanças significativas e sustentáveis. Outro ponto de aproximação está na valorização das pequenas conquistas. Para o behaviorismo, a modelagem de comportamento ocorre por aproximações sucessivas, valorizando cada passo alcançado em direção a um comportamento mais complexo. Esse princípio se alinha com a visão da psicologia comunitária, que considera que mudanças sociais profundas são construídas a partir de ações locais e pequenas vitórias que vão fortalecendo o tecido social. No entanto, as divergências também são evidentes. Uma crítica frequente ao behaviorismo é a sua tendência a se concentrar em mudanças comportamentais imediatas, por vezes desconsiderando os contextos históricos e estruturais que sustentam as problemáticas sociais. Já a psicologia comunitária busca compreender e transformar esses contextos, atentando-se às causas profundas das desigualdades e às dinâmicas de poder que influenciam as relações sociais. Outra tensão surge quando consideramos o controle social. O behaviorismo, ao focar em estratégias de reforço e punição,
pode inadvertidamente reforçar normas sociais já estabelecidas, sem questionar se essas normas promovem justiça e inclusão. Já a psicologia comunitária busca desestabilizar normas opressoras e construir práticas que promovam a autonomia e a emancipação. Portanto, integrar essas abordagens implica reconhecer seus limites e potencialidades. O behaviorismo pode se beneficiar de uma escuta mais atenta às vozes comunitárias e a uma análise mais crítica dos contextos sociais. Por outro lado, a psicologia comunitária pode utilizar as ferramentas analíticas do behaviorismo para estruturar intervenções mais precisas e mensuráveis. Esse diálogo crítico é desafiador, mas também profundamente necessário. Afinal, intervenções mais eficazes e transformadoras nascem do encontro entre métodos rigorosos de análise e uma sensibilidade ética para as realidades e necessidades das comunidades. Reconhecer que mudanças significativas exigem tanto a transformação de comportamentos individuais quanto de estruturas sociais mais amplas é um passo essencial para construirmos sociedades mais justas e inclusivas. E ao pensar em transformar realidades, é importante refletir como podemos, em nossas práticas cotidianas, construir intervenções que sejam não apenas eficazes, mas também éticas e comprometidas com a mudança social. Em última análise, a construção de intervenções mais sustentáveis e inclusivas passa por um diálogo contínuo, reconhecendo que mudanças significativas exigem tanto a transformação de comportamentos individuais quanto de estruturas sociais mais amplas. Ao longo deste episódio, discutimos como o behaviorismo contribui para compreender o comportamento humano, desde as interações com o ambiente até a observação de modelos sociais. Refletimos sobre como o condicionamento, a modelagem e o controle social moldam nossos comportamentos e como a autoeficácia influencia nossas ações. Também refletimos sobre o diálogo desafiador, mas necessário, entre o behaviorismo e a psicologia comunitária, reconhecendo os pontos de convergência e divergência e apontando caminhos para intervenções mais colaborativas e transformadoras. Compreender essas abordagens é fundamental para construir estratégias de intervenção social mais eficazes, sensíveis às necessidades das comunidades e comprometidas com mudanças duradouras. Obrigada por me acompanhar até aqui. Eu espero que as reflexões aqui compartilhadas inspirem novas ideias e práticas em suas atuações profissionais e pessoais. Esse episódio foi escrito, gravado e editado por mim, Lídia Brilaz. Para isso, eu me baseei no capítulo A Psicologia Social Atual, no livro Psicologia Social, Perspectivas Psicológicas e Sociológicas, de Álvaro I. Garrido. Além disso, também utilizei o artigo A Relação Psicologia Comunitária e Behaviorismo das Críticas às Propostas de Diálogo, de autoria de Thales Cavalcante e Castro e Fernando Lacerda Júnior, publicado em 2014 na revista Estudos e Pesquisas em Psicologia.